Fala aí, pessoal. Aqui é Theo Hayashi com vocês. Eu sou fundador do Dunamis Movement e você é muito bem-vindo à nossa escola Dunamis Online. Eu tenho certeza que esse tempo que você está tirando, esse investimento da tua energia, do teu tempo, das tuas finanças para esse momento de preparação na tua vida com a escola Dunamis Online vai ser um divisor de águas. Na verdade, essa escola ela já foi construída em cima de oração, em cima de direção e visão de Deus para que realmente fosse um instrumento poderosíssimo de Deus na tua vida. Então, eu creio 100% nisso, eu creio que vai fazer a diferença na tua vida. Então, sejam bem-vindos à Escola Dunamis Online. Eu vou estar aqui ensinando muitas aulas. Também nós temos outros líderes que são membros da equipe de liderança do Dunamis que estarão dando as aulas. E também temos convidados, são homens e mulheres de Deus que estão vindo aí, que são amigos nossos, parceiros do Reino de Deus, que estão liderando igrejas, ministérios, movimentos, estão em missões ao redor do mundo e estão vivendo. Mais importante, eles não estão ensinando ou falando de algo que eles não estão vivendo. Eles são canais do avivamento, são canais de uma revolução, são canais do Reino de Deus invadindo a esfera da sociedade deles, na sociedade em que eles estão atuando. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, Escola Dunamis Online. E como seria a coisa mais lógica a se fazer, eu vou começar falando um pouquinho do Dunamis, te trazer um pouco de contexto, de onde surgiu o Dunamis, o que é o Dunamis, por que o Dunamis existe, para onde o Dunamis está indo, o que pauta os valores e a visão do Dunamis. Então eu quero tomar um tempinho agora para trazer um contexto, porque com esse contexto, com isso de pano de fundo, vai fazer muito mais sentido o restante das tuas aulas, o restante daquilo que vai ser a tua experiência com a escola Dunamis Online. Talvez uma das perguntas que eu mais respondi nos últimos anos da minha vida é o que é o Dunamis? Então eu vou passar a responder isso porque eu tenho quase certeza que tem alguém aí que está me assistindo que, por mais que tenha se inscrito na escola Dunamis Online, não tem total certeza ou entendimento do que é o Dunamis. Então, vamos lá. O que é o Dunamis? A primeira coisa que eu falo quando eu respondo essa pergunta é: o Dunamis não é uma igreja. Eu sei que talvez estava esperando eu falar o que ele é, mas eu estou começando falando por aquilo que ele não é. O Dunamis não é uma igreja. O Dunamis não é uma concorrente da igreja. O Dunamis é um movimento ou um ministério para-eclesiástico. Então, só para você entender bem, para-eclesiástico, eclesiástico diz respeito à igreja, eclésia, a igreja. Eclesiástico, que é da propriedade ou da característica da igreja, para, que vem na paralela ou no paralelo, vem apoiando. Nós somos um ministério que nós viemos para andar lado a lado da igreja. Nós estamos andando lado a lado não só de uma igreja local, mas quando eu falo de igreja, eu estou me referindo à igreja com I maiúsculo, a igreja de Jesus Cristo nas nações ao redor do mundo, independente das denominações ou das linhas teológicas. Se é uma igreja de Jesus Cristo, nós queremos estar andando lado a lado dela e apoiando. Mas o que é que nós estamos andando lado a lado, apoiando para o quê? Nós estamos apoiando para alcançar jovens universitários e jovens profissionais. Esse aí é o nosso target, ou o nosso alvo. O nosso público-alvo são jovens profissionais e jovens universitários ou estão estudando, cursando hoje faculdade. Então, você está falando aqui de o público-alvo do Dunamis, eu diria que está girando em torno de 18 anos, quando normalmente o pessoal está entrando na faculdade e vai até mais ou menos seus 30, 32 anos de idade. Essa faixa etária aí de 12 a 14 anos é o nosso público-alvo. E provavelmente você que está nos assistindo aí, você que que está cursando essa escola Dunamis, se você não é dessa faixa etária, eu te garanto que a maior parte do teu grupo que está com você, da tua turma, é dessa faixa etária. E por que é importante nós alcançarmos isso? Bom, Deus me deu um direcionamento, eu fazia missões com uma outra missão para-eclesiástica, um outro ministério para-eclesiástico, chamado Jovens com uma Missão, Jocum, e eu fazia isso de uma base lá no Havaí,
que é uma das bases principais da Jocum, Youth with a Mission, em inglês a gente falava abreviado YWAM. E eu estava com o YWAM fazendo missões e na época eu pensava que era coincidência, depois eu fui entender do Senhor que não era tudo a ver com propósito. Muitas das nossas viagens missionárias, ou como nós chamamos lá de práticos ou outreaches, eu estava envolvido em fazer evangelismo e discipulado dentro das universidades. E eu lembro que uma vez voltando ao Brasil, eu comecei a perguntar o que está acontecendo nas universidades. E já tinham outros ministérios também para eclesiásticos, dois deles principais que estavam pelas universidades no Brasil, e os dois deles também foram missões que incutiram seus núcleos ou plantaram os seus núcleos aqui no Brasil. Eles vieram dos Estados Unidos para fazer isso, missionários vieram para fazer isso, e eu senti o Senhor falando, é necessário algo que é para as universidades agora, mas que venha dar abertura para o mover do Espírito Santo. Aquilo que esses outros duas organizações já estavam fazendo era algo tremendo, era algo maravilhoso, mas eu sentia que aquilo que Deus estava pondo no meu coração tinha uma característica diferente, não melhor nem pior, simplesmente diferente, porque o nosso Deus tem uma multiforme sabedoria. Então é impossível uma organização, um ministério, um pastor, uma pastora, um homem, uma mulher de Deus, um missionário, ser justamente todo o reflexo ou a manifestação plena da multiforme sabedoria de Deus. E uma das coisas que nós estávamos vendo, e nessa época eu falava muito com amigos próximos meus, que às vezes eu ficava desabafando para eles, eu falava, eu preciso, sabe, o que vai realmente causar uma diferença nessas universidades é a manifestação do poder do Espírito Santo. E eu lembro que uma vez eu ainda estava em missões com Jocum, eu estava lendo Atos, e lá em Atos 4:33 diz que com grande dunamis, na verdade a palavra lá é poder, só que o texto original é a palavra dínamos, de onde nós também tiramos a palavra dinamite ou dunamis, uma outra variação dessa mesma palavra, o grego que diz poder, só que trazendo a conotação de um poder explosivo. E falava assim, com grande poder ou com grande dunamis, os discípulos ou os apóstolos davam testemunho acerca da ressurreição de Cristo e havia sobre eles grande graça ou abundante graça. E quando eu estava lendo aquele versículo, na minha versão, tinha uma citação ou uma expansão ainda da palavra, comentário da palavra poder. E quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que, na verdade, o texto original falava-se dunamis. E aquele dunamis tinha a ver com o poder explosivo do Espírito Santo manifestado através de sinais e maravilhas. E eu falei, cara, é isso. É isso que eu sonho ver nas faculdades, é isso que eu sonho ver nas universidades do Brasil e do mundo afora. Eu comecei a, na hora, pensar, é justamente isso. Nós precisamos de dunamis nas universidades da América Latina, nós precisamos de dunamis nas universidades da Europa, dunamis nas universidades da Ásia, da América do Norte, da África, nós precisamos de dunamis nas universidades da Austrália. E eu comecei a sonhar com algo que seria um movimento de poder, de manifestação, de sinais, de maravilhas, do sobrenatural invadindo as universidades. E sabe, a minha crise era quando eu voltava ao Brasil em meio às minhas viagens e os meus práticos na época com o missionário com o Jocum, era que eu voltava ao Brasil e todos os meus amigos que cresceram comigo na igreja, eles cresceram fazendo escola dominical comigo, indo para acampamento de férias cristão, e de repente, quando chegavam a entrar na universidade, todos estavam se desviando. E eu falava, cara, como que é possível? Eu também tenho meu testemunho, que eu vou contar um pouquinho, porque casa muito com a história do Dunamis, mas eu falava, Deus, é inegável quando você vê um milagre, quando você vê o Dunamis de Deus em operação, na tua cara, palpável. Como que você vai negar a existência de Deus? Como que se pode dar espaço ao ceticismo? Como que se pode dar espaço, então, ao relativismo? É impossível. Existe a verdade absoluta do poder de Deus, ela é presente, ela é atuante, e todos nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E quando a gente dá vazão para isso, você pode começar a ver o Espírito Santo usar você para ser um canal de dunamis.
e transformar. E quando eu começava, Atos talvez é um dos meus livros, talvez é o meu livro preferido da Bíblia. Afinal de contas, se você for pro primeiro versículo de Atos, diz assim: ó excelentíssimo Teófilo. E então, quer dizer, eu tomo isso aí para mim mesmo. Eu sei que não era para mim, mas eu tomo desde pequeno. Eu falo: esse aqui é o meu livro. E cara, não só porque me chama lá e põe meu nome no primeiro versículo, mas porque esse livro conta sobre uma igreja que eu acredito. Conta sobre uma igreja que eu sonho um dia viver e ser parte daquela realidade, viver aquilo que eles viviam lá em Atos. E o poder do Espírito Santo, ele é marcante desde o capítulo 1 e você vai até o final. São como se fossem as marcas de quilometragem numa estrada, são os milagres. Eu estava lendo outro dia um texto lá de Atos, e é o testemunho, na verdade é o relato do milagre de Enéas. Então, Enéas, que se eu não me engano estava numa cidade chamada Lida, ele é curado. Então, a cidade inteira vem para Jesus por conta de um homem que é curado. Na sequência, Pedro vai para Jope. E lá em Jope, ele ressuscita uma menina, uma moça chamada Dorcas. Ela é ressuscitada, mais um milagre. E bum, a cidade inteira vem para Jesus. Quer dizer, avivamento. Então, quer dizer, você começa a ver ao longo de Atos, isso é um padrão. Milagres, cidades, salvação em massa, avivamento, transformação. Vai para uma outra cidade, o Espírito Santo vem com dunamis, bom, milagres, salvação, avivamento, transformação. Vai para outra cidade e assim é o padrão do livro de Atos e é incrível, eu sonho com isso. E eu li o livro de Atos e falo assim, Deus, nós precisamos viver Atos nas universidades. Então, o que é o dunamis? Dunamis é um movimento para-eclesiástico que vem para caminhar junto com a igreja, ajudando e auxiliando a igreja a alcançar as universidades, os universitários e os jovens profissionais. Quando a gente começa a ver, então, de que maneira que nós fazemos isso? Realmente vivendo esse evangelho de Atos, onde nós começamos a ver universitários e jovens se movendo no poder, tendo contato com o sobrenatural do Espírito Santo e obviamente a gente sabe que o evangelho não é só do sobrenatural, ele é com certeza o evangelho é sobrenatural, mas quando eu digo que não é só do sobrenatural, não é só milagres, ele vem com algo que é extremamente crucial, que é a transformação da mente, então é a metanoia, mas sabe, os milagres causam o despertar, eles abrem as portas. É realmente como se fosse o dinamite que explode toda a fortaleza para que a gente venha entrar então com as verdades do reino de Deus. Então, o Dunamis é esse ministério que vem junto, independente da denominação, independente de que tipo de igreja que é. Se é uma igreja que acredita em Jesus, nós estamos juntos, crendo que o evangelho que Jesus pregou e que ele manifestou e viveu aqui na terra, Jesus, a teologia perfeita, tudo que ele fez é aquilo que é a verdade absoluta. Jesus, ele curava o enfermo, ele expulsava demônios, ele pregava o reino e ele ensinava acerca do reino. Então, tudo que Jesus está nos ensinando nos relatos dos 4 evangelhos, sabe? Nós queremos ver isso dentro das universidades. Agora, deixa eu explicar um pouquinho mais a fundo do por que é que nós somos Dunamis Movement e por que é que nós estamos alcançando as universidades. Então, eu queria só deixar uma coisa clara. Eu acredito que o reino de Deus ele está em constante movimento. O reino de Deus não é uma água parada, o reino de Deus não é uma represa, o reino de Deus é um rio e o reino de Deus vai fluindo. E todo lugar que tiver espaço para esse rio fluir, ele vai fluindo, e todo lugar que esse rio vai fluindo, ele vai alterando a sua geografia. Sabe, o reino de Deus é justamente que nem o próprio Jesus nos ensinava, aquela pitadinha de fermento, que uma vez lançada no meio da massa vai levedar todo o pão. O reino de Deus é aquele grão de mostarda pequeno que uma vez lançado para dentro do solo, pode começar com uma coisa bem pequenininha, mas vai se tornar a árvore mais frondosa, alta e forte de todas as árvores. Esse é o reino de Deus. Ele está em constante movimento. Falando em movimento, a palavra de Deus nos fala lá em Isaías 9, versículo 7. Deixa eu só ler esse texto aqui para você. Diz assim, se refere ao reino de Deus, do incremento deste principado e da sua paz, está falando
principado, você pode substituir essa palavra por reino. Ele acabou de descrever quem é Jesus. Esse aqui é um texto messiânico, uma profecia acerca do Messias. Fala assim, ó, do incremento deste reino e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ele está falando sobre incremento do reino, o aumento ou o avanço do reino de Deus. O reino de Deus está em movimento, o reino de Deus está constantemente avançando. Do incremento deste principado não haverá fim. O avanço do reino é eterno. Então nós do Dunamis somos um movimento porque nós acreditamos que Deus nos pôs em movimento e esse movimento vai para sempre. Independente se vai continuar sendo chamado Dunamis ou não, eu sei que o Senhor já fez tanta coisa com o reino já em movimento, antes mesmo de nós chegarmos aqui para alcançarmos as universidades. As universidades têm experimentado sim uma parcela daquele avanço do reino de Deus, mas cremos que Deus tem muito mais e nós estamos à disposição para Deus nos usarmos para enxergar então esses jovens líderes que estão sendo formados nas universidades, experimentarem então o avanço do reino de Deus e de lá entrarem para dentro da sociedade como jovens profissionais, continuando, dando sequência a esse incremento, a esse movimento constante, esse avanço infindável do reino de Deus. Então, o Dunamis é esse movimento, é um movimento do poder, o poder explosivo do Espírito Santo, é um movimento dos milagres, é um movimento do sobrenatural, é um movimento da realidade de Jesus. Não só os ensinamentos e a teoria, mas da realidade daquilo que Jesus fez aqui na Terra. Nós não queremos apenas o caráter de Cristo. Nós, obviamente, queremos o caráter de Cristo, mas não apenas o caráter de Cristo. Nós queremos também fazer as obras de Cristo. Nós queremos fazer aquilo que Jesus fez. Jesus, ele foi o canal de justiça, ele foi um canal de verdade, ele foi um canal de poder e de paz. Então nós queremos ser esses canais que vai deixar Jesus fluir através de nós, o seu reino, de uma maneira palpável. Então, esse que é o movimento Dunamis. Agora, se nós formos categorizarmos agora, e eu vou entrar agora numa fase onde eu quero falar um pouquinho de maneira mais específica, os pilares do Dunamis, aqueles que são os valores do Dunamis, como que nós funcionamos como uma organização para-eclesiástica. Se você for entender como que funciona o Dunamis, eu diria, o Dunamis está sobre um tripé. Exatamente, um tripé. São 3 pilares que pautam o Dunamis. Eu falo que o primeiro pilar é o despertar. Na verdade, existe uma ordem lógica para esses pilares. Você é desperto. Talvez você não conhecia Jesus, você passou a conhecê-lo. O teu espírito nasceu de novo. Talvez você conhecia Jesus, mas você estava meio que num, sei lá, piloto automático. E você foi desperto. Você não está mais apático. Você não é aquele crente mais que vai para a igreja, senta, fica... Ah, tá, vamos fazer isso como se fosse uma religião. Não, não, não. É algo vivo. Você volta ao primeiro amor, você está apaixonado. Então, você tem um despertamento espiritual. A primeira fase é um despertamento. Então, o primeiro pilar é o despertar. Depois que você é despertado ou desperto, você fala: Deus, eu quero consolidar esse momento que eu estou tendo contigo, esse avivamento, esse despertar espiritual. Então, é o segundo tripé, que é o estabelecer. Exatamente, estabelecer o reino de Deus, ou estabelecer a cultura do reino de Deus. Quando nós falamos sobre cultura, nós estamos falando sobre valores em prática em forma de comportamento. Então, valores em prática em forma de comportamento é o que nós consideramos ser cultura. Então, a cultura do reino de Deus. Como que são os valores do reino de Deus e quais são os comportamentos pelos quais esses valores são vividos? Então, isso é cultura. Então, nós queremos destrinchar a Bíblia, destrinchar a palavra, realmente nos engajarmos em intimidade com o Espírito Santo e falar: Deus, nós queremos conhecer o Rei e o seu reino. E quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece o reino de Deus, você começa a ver que na Bíblia deixa claro os valores do reino de Deus. Existem valores do reino que se formam, então, a cultura, esse conceito da cultura do reino. Então, o estabelecer, número 2, é como que nós estabelecemos a cultura do reino de Deus. E logo na sequência, uma vez que você é desperto, uma vez que você tem a cultura do reino estabelecida em você,
você passa a poder e a, consequentemente, transformar a tua sociedade. Nós não acreditamos num avivamento aonde fica recluso ou fica limitado às quatro paredes da igreja. Nós acreditamos que o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Na verdade, a igreja, o reino de Deus, a igreja cabe dentro do reino de Deus. Eu costumo dizer que a igreja cabe dentro do reino, mas o reino não cabe em toda a sua plenitude dentro da igreja. Então, a igreja do reino, a igreja de Jesus, ela experimenta o reino, mas a igreja é o lugar onde nós somos treinados para continuarmos a viver o reino na sociedade. Então, o que quer dizer, então, esses pilares do Dunamis? É o despertar, o estabelecer e o transformar. Despertar o teu espírito, estabelecer em você os valores do reino, para que você venha, então, transformar a tua sociedade. Agora, deixa eu ir um pouquinho mais a fundo no porquê que nós, então, estamos despertando, estabelecendo e transformando. O porquê. Eu falei um pouquinho do o quê, eu quero falar agora um pouquinho sobre o porquê. Por que que você tem que se despertar, ou é importante que você venha a ser desperto? Porque eu creio que o Senhor não está procurando os qualificados, o Senhor está procurando os disponíveis. Você está aqui na Terra por um propósito, você não nasceu à toa. Eu sei que talvez, eu acho que todo ser humano já talvez passou com um pensamento que é uma mentira pela cabeça, permitiu uma mentira passar. Será que eu sou um acaso? Será que eu estou aqui por acaso? Será que eu sou um mero ser humano que foi um acidente e estou aqui nessa terra? Deixa eu falar uma coisa. Deus, o Todo-Soberano, ele planejou que você estivesse onde você está me assistindo nesse exato momento. Você não está aí me assistindo à toa. Você não está vivo por acaso. Existe um propósito que existia antes da tua existência. E você tem que cumprir esse propósito no teu tempo aqui nessa terra. Na verdade, sucesso não tem a ver com você vencer a concorrência ou aqueles com quem você se compara. Sucesso não tem a ver com fazer muito dinheiro, ter uma casa grande, sucesso não tem a ver com ter muitos amigos, sucesso não tem a ver com ter muitos diplomas na parede, sucesso tem a ver com você cumprir o propósito pelo qual você nasceu. É isso mesmo. Sucesso tem a ver com você cumprir o propósito pelo qual você nasceu. E para você ser bem-sucedido espiritualmente, você precisa estar desperto, você precisa estar vivo, você precisa estar aceso, você precisa estar falando, eu estou engajado na causa do reino, porque você é um cidadão do reino, você veio do reino e você vive para o reino e tudo vai voltar para o reino. Então, você, enquanto está aqui na terra, é importante que você esteja carregando, sabe, esse primeiro amor, você esteja ardendo, queimando por Jesus, esteja em chamas por ele, apaixonado, é o primeiro amor sendo constantemente alimentado. Isso vai te levar então a ter sucesso, porque você não vai conseguir cumprir o teu propósito apático. Você não vai cumprir o teu propósito pondo a tua vida num piloto automático. Você precisa estar intencionalmente engajado no cumprimento do teu propósito espiritual e o propósito do reino. E daí nós chegamos ao nosso segundo pilar, o estabelecer os valores do reino de Deus. Então eu queria só ler Mateus 28, que é a grande comissão. A gente tem duas versões da grande comissão na palavra, Marcos 16 e Mateus 28. Agora, olha só o que Mateus 28 diz. Ele fala aqui no versículo 19, fazei discípulos de todas as nações. Então, o foco aqui são nações. Ele está falando fazer discípulos de nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha só o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, o que Jesus está falando assim, ó, eu quero que você faça discípulo de nações e eu quero que você venha doutrinar essas nações. Eu quero que você venha ensinar essas nações a guardar todos os valores do reino de Deus que eu já te ensinei. Se você for lembrar bem, Jesus, tudo que ele falava aqui era sobre o reino. Agora, tinha uma pessoa que me perguntou assim, o que faz a diferença entre você pregar o reino e ensinar o reino? É bem simples, vou te dar aqui um parênteses. A diferença entre você pregar o reino e ensinar o reino. Quando você ensina o reino, você explica o reino. Quando você
prega o reino, você declara o reino. Existe um poder de decreto no mundo espiritual enquanto você está pregando o reino. Você está comandando coisas no espírito acontecerem quando você prega o reino de Deus e você está ensinando, causando transformação na mentalidade, uma metanoia, quando você ensina acerca do reino. E é justamente isso que tem a ver com estabelecer. Então, estabelecer tem a ver com a necessidade de nós levarmos os valores do reino para dentro de nós como um estilo de vida, que isso vai se tornar o que a gente chama aqui no nosso meio do nosso Dunamis Lifestyle. Tem que ser um estilo de vida onde faz parte da nossa genética espiritual, que faz parte da maneira como nós pensamos, como nós sentimos, aquilo que nós desejamos. Isso tem a ver com alma, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Isso aqui é a tua alma. Então, ou quando você começa a aderir os valores do reino de Deus, estabelecê-los na tua vida, você começa a se tornar então o produto do reino. Você pensa reino, você sente que nem o reino, você deseja como o reino deseja, e você passa então a ver esses valores sendo uma realidade espiritual tua, uma realidade na tua própria alma. E agora, se você é um doutor, um médico, quando você está no teu consultório, aquilo começa também a se integrar à tua prática de medicina. Quando você que é um publicitário, você está numa agência de publicidade, bolando a próxima campanha, você começa a ver isso se integrando para dentro da tua vida na sociedade. Você que é um pastor ou um líder de louvor, ministrando numa igreja local, você começa a ver que o reino começa a se integrar na tua atividade, na tua igreja e na tua sociedade. Então, quando nós falamos sobre estabelecer os valores do reino de Deus, nada mais é do que você fazer com que haja uma doutrinação e um discipular de nações e de sociedades. Você está fazendo isso através dos valores. E você está fazendo isso não só dentro da igreja, mas você entendendo que a sociedade, eu quero só falar rapidamente, isso aqui é uma das maneiras, um dos ensinamentos que mais pautaram a, a realidade hoje do Dunamis, o porquê do Dunamis. O entendimento que a maior parte das sociedades elas são compostas de 7 pilares, ou de 7 montanhas, ou alguns chamam de 7 domínios. São o primeiro da fé ou da religião, nós chamamos isso de igreja. O segundo sendo da família, toda sociedade tem família, pai e mãe, que geram filho. Nós também estamos falando aqui da educação, seja a educação através de uma escola do Estado, uma escola particular, educação seja dentro de uma tribo, seja educação apenas dentro do lar, mas a educação é um dos pilares da sociedade. A comunicação ou a imprensa, a mídia, os canais, os veículos de comunicação. Quinto domínio da sociedade seria, então, o mundo de business, da economia, aquilo que gera dinheiro, a fazenda. Nós temos aí também, na nossa sexta, a política, o governo. O governo, a hierarquia da autoridade na vida, no âmbito público. E, por final, artes e entretenimento, que inclui também esportes, tem tudo a ver com aquilo que é a expressão do seu ser artístico, ou seja, através da moda, através do cinema, através da fotografia, através de mídias sociais também, através de teatro e assim por diante. Então, toda a sociedade ela está em cima desses 7 pilares. E quando nós falamos queremos estabelecer o reino de Deus, os valores do reino, nós estamos falando, nós queremos primeiramente nós sermos produtos do reino, e aonde nós estivermos atuando, nós queremos espalhar isso para que haja um discipular ou uma doutrinação com os valores do reino no lugar onde nós atuamos, consequentemente, nações serão discipuladas. E por final, a consequência disso é a transformação. A transformação vai acontecer na sociedade quando nós estabelecemos de uma maneira real, palpável, verdadeira os valores do reino de Deus. Nós veremos a transformação como resultado daquilo. Então, hoje nós já podemos olhar para a sociedade e nós podemos olhar coisas que não se alinham com os valores do reino de Deus. Então, nós, Dunamis, estamos engajados nessas causas. São causas de justiça social, são causas de realmente nos levantarmos por aquilo que é do reino, causas para que realmente a gente veja aquilo que é a paz, a justiça
e a alegria do Espírito Santo, que compõe o reino, já nesse momento, talvez seja de uma maneira um pouco mais curto prazo, através de ONGs que nós apoiamos, através de associações que nós também já iniciamos. Nós temos aqui também aceleradoras que são de empreendimentos sociais. Então, nós estamos começando a ver que, como consequência do estabelecer do reino, o terceiro tripé agora também é o transformar da sociedade. Basicamente, o estabelecer é quando você começa a crer, a fé. E daí, o transformar são as obras. Então, o próprio Tiago já dizia na palavra, fé sem obras é morta. Então, você começa a ver aqui um despertar, uma mudança de mentalidade, metanoia, transformação da tua mentalidade, que quando você começa a viver o produto daquilo que você pensa, você vê uma sociedade que está passando por uma revolução, uma transformação. Então, nós falamos um pouco sobre transformar, mas deixa eu só dar uma reforçada sobre o porquê do transformar. Eu acredito muito forte nesse versículo de Apocalipse 11, versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes. Olha só o que essas vozes diziam lá no céu. Essas vozes estavam anunciando: os reinos dessa terra, os reinos desse mundo, se tornaram ou vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ou do seu Messias, e ele reinará para todos sempre. Então, quer dizer, os reinos desse mundo se tornando um reino do nosso Deus e do seu Cristo, e ele vai estabelecer o reino dele para sempre. Então, por que é importante nós transformarmos, sabe? Então, eu realmente acho que o que Deus está querendo tirar da nossa geração é esse pensamento monástico. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Sabe, muitas vezes, você vê isso ao longo da história da igreja, existe uma atração, um puxar para um pensamento de monastério, de ficarmos reclusos à igreja, presos dentro da bolha evangélica, dentro das quatro paredes eclesiásticas e sabe, é completamente natural que você se sinta à vontade na igreja. Afinal de contas, você é a igreja, você faz parte da igreja. Então, saiba que a tendência natural é nós ficarmos presos dentro da igreja. Mas eu me lembro aqui, eu até abri aqui em João 17, versículo 15. Olha só o que Jesus está falando. Ele fala assim: Jesus está falando, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Sabe por quê? Porque o mundo realmente ele não é um lugar confortável para nós que somos da igreja. São pessoas que pensam diferentemente de nós, são pessoas que têm valores diferentes do nosso, eles estão indo numa direção, nós estamos indo numa direção oposta, então é óbvio que é desconfortável, mas Jesus está falando assim, ó, não estou falando, vocês não podem sair do mundo, eu não peço que os tires do mundo, eu só peço a Deus que te livre, te proteja do mal. Mas olha só o que ele fala aqui, ele fala assim no versículo 16, não são do mundo, ele fala, vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que quer dizer isso? Que se você estiver carregando a palavra de Deus, a verdade, você consegue sair da igreja, das quatro paredes da igreja, e ser igreja no mundo, e ser o reino de Deus na sociedade. Olha só, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então, Jesus nos envia ao mundo, Jesus nos envia para a sociedade. Jesus não quer que nós venhamos ter, todos os dias da nossa vida trancado dentro do monastério. Um pensamento de ficar dentro da bolha, uma coisa monástica. Então, por que eu falo isso? Porque é importante, sabe? Às vezes as pessoas vão ficar trancadas dentro da igreja. Sabe? O Senhor está falando, não, eu te dei algo aqui, eu quero que você viva isso na sociedade. Então, o verdadeiro avivamento, ele não é só reuniões lotadas e cheias de poder dentro das igrejas. O verdadeiro avivamento, ele começa com o despertar, logo na sequência, ele vai para... a consequência disso nós precisamos dividir isso que nós estamos experimentando na presença de Deus, nós queremos dividir isso com a sociedade. Então, isso gera o quê? Salvações, evangelismo, gera missões, gera plantação de igrejas, gera formação de líderes e ministros para que eles venham continuar a obra do Senhor na sociedade, salvando pessoas que estão perdidas. Mas, eventualmente, tem que culminar nosso terceiro pilar em uma
reforma social, é uma transformação de sociedade. Para vivermos o quê? Aquilo que eu tinha acabado de ler em Apocalipse 11:15, onde você olha e fala assim, realmente, os reinos desta terra se tornaram o reino do nosso Deus e do seu Cristo. O reino da comunicação e da mídia, da imprensa, hoje não está na mão de pessoas que são guiadas por valores anticristãos. Estão na mão de pessoas que são guiadas pelos valores cristãos. Não é mais desse mundo, agora é do reino do nosso Deus e do seu Cristo. Eu não estou falando que nós temos que ter uma imprensa evangélica. Eu estou falando que nós temos que ter uma imprensa que é pautada sobre valores do reino. Mesma coisa com política, aonde nós temos um congresso, onde nós temos então um legislativo, nós temos um judiciário, não um judiciário ou um congresso gospel, não é isso, mas que venha a ser justamente uma estrutura governamental pautada em cima de valores do reino. A nossa, sabe, na nossa tentativa de fazer isso, nós pensamos, temos que fazer todo mundo evangélico, sabe? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, nós temos que apresentar, mas não temos que impor. Mas, sabe, o que nós precisamos lutar é realmente que nós viemos ver a sociedade, assim como esse fermento que entra e leveda o pão, assim como esse grão de mostarda que entra na terra e de repente se torna a árvore mais frondosa. O reino de Deus entrando para dentro da educação, dentro da família, o reino de Deus entrando para dentro das artes de entretenimento e assim por diante. Então, o Senhor está nos chamando para transformar, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus, para que nós venhamos ver Mateus 28, a grande comissão, as nações doutrinadas nos valores do reino, isso sendo cumprido, porque um avivamento genuíno, ele tem que não ser só um despertamento espiritual, nem só apenas ser uma colheita dos perdidos, ele deve culminar numa reforma social e numa transformação de sociedades. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre como o Dunamis faz esses 3 pilares. Como que nós exercitamos esses 3 pilares? Eu estou contando um pouco aqui do que é o Dunamis, contando do porquê que é o Dunamis, eu estou botando muitos princípios, eu tô incutindo aí alguns versículos que são versículos chaves para nós como movimento. Agora, deixa eu falar o como. Esse como já é uma coisa mais prática. Então, como é que nós despertamos uma geração? Nós entendemos que uma das maneiras como nós estamos despertando a nossa geração é através de eventos. Então, nós fazemos eventos como Conferência Dunamis, nós fazíamos coisas como Dunamis Weekend, que é basicamente a Conferência Dunamis indo para uma cidade fora de São Paulo, e nós fazemos um evento de um dia. Nós temos pregadores que são líderes aqui do Dunamis e bandas que são líderes de louvor aqui do Dunamis, equipes que são daqui, que são convidados a ministrarem em diversos lugares e isso aí é uma maneira de nós despertarmos uma geração. Existe aí, recentemente começamos e estamos vendo aí Deus realmente soprando nisso, que é o Fornalha Tour. É uma turnê de louvor, adoração, com pregação também e sempre um apelo focado à salvação no final. Isso tem varrido a nação. O último Fornalha Tour alcançou mais de 200 mil pessoas. Então, algo que tem despertado uma geração. Então, a turnê, a gente chama de tour, mas também pode ser chamada de turnê. A turnê do Fornalha tem passado por alguns lugares, a conferência tem atraído muitas pessoas. Enfim, essa é a maneira como nós despertamos. Agora, como é que nós estabelecemos o reino de Deus? Nós aqui do Dunamis entendemos que isso aqui, a escola Dunamis Online, é uma maneira de nós estabelecermos o reino de Deus. Provavelmente você está aí me assistindo, fazendo essa aula. Talvez o teu primeiro contato com Dunamis foi num Fornalha Tour, foi numa conferência Dunamis, foi no Dunamis Weekend, foi num Dunamis Lab, foi num Pink Punch, sei lá, foi algum evento que o Dunamis promoveu e você teve um despertamento e você fala assim, cara, eu quero mais disso. E você deu uma fuçada e você descobriu, cara, dá para fazer aí uma escola, então treinamento, ensinamento, aonde isso vai ser consolidado, estabelecido dentro do meu coração. Esses valores vão ser de uma maneira mais contundente, enraizados dentro de mim. Talvez você saiba que nós temos também escolas de missões. Então, seja o ETED, que fazemos em parceria com a Jocum, da base de Kona,
a Escola de Treinamento Discipulado. Nós temos um DTS, ou um ETED, é uma escola bilíngue, e isso é uma maneira de nós estabelecermos o reino de Deus, os valores do reino, enquanto esses jovens estão sendo treinados para fazer missões. Também tem um outro projeto chamado 21 Project, começou lá em Kona, foi para a Califórnia, está na Singapura hoje também e no Brasil. São 4 localidades que eles rodam essa escola, novamente parceria com o Jocum, Singapura, Califórnia, Havaí e Brasil. Mais especificamente, lá na fazenda Dunamis Farm, lá em Registro, aqui em São Paulo. Então, você tem é uma escola de 3 semanas, por isso que é chamado de 21, porque são 21 dias, e o pessoal tem uma experiência de treinamento missionário também. Temos aí também a nossa produtora, a Big Wave, que ela produz conteúdo. Inclusive, esse vídeo aqui, por mais que seja da Escola Dunamis, ela foi produzida pela Big Wave, a sua equipe, que trabalham fazendo o quê? Conteúdo, gerando conteúdo, seja através das mídias sociais, seja através de louvor, adoração, conteúdo de ensinamentos como esses, conteúdos como livros. Isso aí tudo está levando, são mídias, são veículos que levam os valores do reino de Deus para estabelecer esse valor de uma maneira mais contundente no coração do cristão, para que ele venha fazer isso na sociedade. Então, é dessa maneira que nós estamos estabelecendo os valores do reino de Deus. As artes são inclusas aí também no meio, então a gente tem trabalhado em algumas curtas e alguns documentários e é incrível ver o que Deus está fazendo através das mídias. Então nós entendemos que as mídias é justamente esse canal que Deus tem nos dado para estabelecermos os valores. E por final, como é que nós estamos transformando o mundo? Como que nós estamos transformando o mundo? Eu falo que de uma maneira bem prática, 2 maneiras. Dunamis Pockets, nós estamos em mais de 200 universidades dentro do Brasil e fora do Brasil, 200 universidades com núcleos liderados por alunos que são treinados por nós. Eles operam, esses alunos operam, temos visto salvações acontecendo por lá, reconciliações com Jesus, temos visto pessoas entendendo o seu propósito, líderes sendo formados, enfermos sendo curados, pessoas opressas sendo libertas, o sobrenatural fluindo nesses Dunamis Pocket. São núcleos que estão espalhados em mais de 200 universidades ao redor do Brasil e fora do Brasil. Essa é uma maneira que nós temos visto pessoas sendo transformadas, porque uma vez que são transformados nas universidades, é questão de 2, 3, 4 anos que eles já estão saindo para a sociedade, para seus diversos ramos de trabalho, e eles vão levar essa transformação para a sociedade. E também os social groups, Dunamis Social Groups, que é um conglomerado de ONGs e de associações que estão lutando por justiça social. A justiça social é algo que nós acreditamos muito e de uma maneira que, sabe, a gente não acredita em só falar. A gente quer pôr a mão na massa. Nós temos visto Deus fazer algo em relação a essa praga que se chama tráfico humano, exploração sexual do adolescente e da criança, e nós, junto com a nossa parceria com a 27 Million, que é uma ONG, que é baseada lá no México, está em vários lugares do mundo, mas o Brasil, infelizmente, é um dos lugares onde existem, talvez um dos campeões na questão do índice de exploração sexual. Então, nós estamos trazendo conscientização, nós estamos fazendo o combate e também trazendo a restauração através da 27 Million, e temos diversas ações fazendo isso nesse momento. E também com a Caixa e também a Fábrica de Sonhos, que são também outras ONGs que estão fazendo algo diretamente para as comunidades carentes no Brasil e alcançando crianças e adolescentes. Então, nós acreditamos na questão da justiça social e nós temos visto que tem muitas pessoas que estão vindo e estão falando: eu tenho um sonho, eu tenho uma ONG na cabeça, no meu coração, eu tenho uma visão de começar esse trabalho, eu quero fazer justiça, e dentro do DSG ou do Dunamis Social Groups temos pessoas que são experientes nisso, e aquilo se tornou então como se fosse uma aceleradora de empreendimentos sociais. Então, é dessa maneira como nós estamos fazendo a transformação. E longo prazo também, para deixar aí uma dica para você que quer estudar e ama estudar, nós estamos no momento agora formando a Universidade Dunamis. É isso mesmo, a Universidade Dunamis. Nosso sonho é nós termos
uma universidade, já está começando aí com uma faculdade de teologia, mas ela está avançando para outras disciplinas. Uma universidade onde você pode vir estudar direito, reconhecido pelo MEC, reconhecido pelas entidades oficiais. Você vai estudar direito, você vai estudar fisioterapia, você pode estudar publicidade, propaganda, uma universidade de verdade, mas aonde existe os valores do reino de Deus sendo incutidos através dos ensinamentos e uma atmosfera de avivamento, uma atmosfera de despertamento espiritual. Nosso sonho é isso, nós já estamos começando com isso, esse sonho não é algo longínquo, já começou, nós estamos vendo já as coisas começando a ser construídas lá na Dunamis Farm, nossa fazenda de 260 alqueires lá em Registro. Deus já começou essa obra, é incrível, é só milagre de Deus, a gente tem visto milagre após milagre após milagre, e lá será talvez a maior ferramenta de transformação, onde nós vamos pôr a mão na massa, na formação dos futuros líderes da nação, futuros profissionais, futuros pastores, futuros missionários, futuros dentistas, futuros médicos, futuros advogados, futuros pedagogos, futuros assistentes sociais, e a lista vai e vai e vai. E eu creio que, sabe, quando nós damos esse passo de fé, Deus, nós queremos fazer algo com a necessidade atual. O Senhor traz a capacitação e a gente tem visto, sabe, para nós como Dunamis, você que está me assistindo, entenda, uma das coisas que tem sido como um mapa para nós é o avivamento em 3 partes. E eu já falei sobre isso aqui e eu termino hoje falando um pouco sobre o tripé Dunamis, falando sobre esse avivamento em 3 partes. É o despertar, é a colheita e a transformação social. Despertando o coração do crente que vai para fora da igreja para evangelizar, fazer e trazer a colheita. E uma vez que essa colheita ela é feita, ela é recolhida, nós treinamos líderes para transformar a sociedade. Eu quero só tomar um tempinho para falar um pouco da história do Dunamis. Como é que tudo isso aí começou? Eu, na verdade, como eu já mencionei aqui, eu estava numa época na minha vida onde eu tinha trancado minha faculdade. Na verdade, eu saí com 18 anos do Brasil. Fui para fazer faculdade, meu sonho era ser psicólogo. Fui fazer faculdade, eu tive uma oportunidade, foi dada por Deus, com uma bolsa de estudos, e eu acabei indo para os Estados Unidos para estudar psicologia. E o meu sonho era ser um psicólogo e, na verdade, eu planejava meio que, vou ser um psicólogo, pegar meu diploma, pego depois um mestrado, vou fazer psicologia clínica, e eu ficava pensando na minha cabeça que provavelmente eu vou acabar me casando por lá e acho muito difícil eu vou estar lá bem sucedido na minha carreira, fazendo meu dinheiro e vou tocar minha vida, vou ser um crente comportado, ir para a igreja de domingo, e eu cresci no evangelho, sou filho de pastor, neto de pastor, tudo de pastor, e eu pensei, cara, isso aí eu vou tocar minha vida, vai me tocar meu barco. Chegando na faculdade, longe de todo mundo, com 18 anos, cara, eu morando na República lá, fui me esfriando, fazer uma longa história curta, porque eu não quero ficar contando aqui meu testemunho, mas fazendo uma longa história curta, eu acabei estando bem longe de Deus, e foi no meio de uma balada muito louca que eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Eu lembro disso como se fosse ontem, lá numa balada em Tampa, na Flórida, e quando eu saí daquele lugar, daquela boate, eu escutei algo no meu peito, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, foi uma experiência sobrenatural que eu fiquei sóbrio imediatamente, chorando debaixo da convicção do Espírito Santo. Eu escutava algo dentro do meu coração que parecia que era minha cabeça, mas era muito real para ser só meus pensamentos, que falava, eu te criei para mais do que isso, você está vivendo abaixo, aquém daquilo que você foi criado, isso aqui não é o teu propósito, a vida que eu tenho para você é muito mais adrenalina, é muito mais satisfatória e plena do que isso. Eu pisei para fora da boate, escutei um negócio dentro de mim falando Jocum, ou YWAM, em inglês, e eu fui pro Google aquela noite, cara, procurar o que era o YWAM, acabei me inscrevendo para fazer o DTS, ou a ETED, a Escola de Treinamento Discipulado. Acabei indo lá para Kona, tranquei a matrícula, meu segundo ano de faculdade, ainda faltava mais para terminar, eu interrompi os estudos, cheguei lá, fui treinado, fui enviado para uma viagem de missões para Filipinas,
Depois das Filipinas, fui fazendo outros treinamentos, uma coisa foi levando para outra, outra viagem, Índia, Oriente Médio, Japão e assim por diante. E de repente eu comecei a ver que nessas minhas viagens eu percebi um padrão. Todo lugar que eu ia, fora para essas missões, eu estava de alguma maneira trabalhando com universitários, dentro das universidades. E que nem eu já disse, eu voltava ao Brasil para passar Natal com a minha família e final de ano. E eu perguntava sobre meus amigos, eu estava apaixonado por Jesus, fazendo missões. Meus amigos cresceram comigo na igreja, ninguém estava seguindo Jesus. Ninguém firme nos caminhos do Senhor. E eu ficava, cara, como que é possível? O que que aconteceu? Eu sabia o que tinha acontecido comigo. Eu falei, cara, com certeza foi. Eles foram para a faculdade e eles não encontraram pessoas dentro da faculdade que acreditavam e estavam queimando por Jesus que nem eles. E eles acabaram se esfriando. E dito e feito, foi justamente isso. E eu lembro que eu falei, Deus, algo tem que ser feito no Brasil. Mas a minha cabeça estava lá fora nas nações, viajando, não parava quieto. Eu lembro que numa das minhas viagens missionárias eu tive um encontro com o Senhor começou a falar comigo e começou a indicar que meu tempo com missões estava terminando. Fazer uma longa história curta, acabei sendo oferecido uma posição como um pastor de jovens na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e eu fui. E Deus me pôs nesse lugar na Carolina do Norte que é cercado de universidades. Eu pensei, Deus, aquela visão do Dunamis, de ver o Dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo entrando nas universidades, vai ser aqui, é aqui que eu vou implementar. Eu pensei que eu nunca mais voltaria ao Brasil, que eu ficaria lá nos Estados Unidos para sempre e que o Dunamis começaria a partir das universidades americanas. E tava todos, o plano tava no papel, eu já tinha orado, já tinha jejuado, tinha confirmação, vai ser assim. E o meu pai espiritual, o meu pastor, na época, ele falava para mim: você não tá pronto, não é isso. Você tem que jejuar mais, você tem que orar mais. E eu voltava para ele e falava: agora vai. E ele falava: você não tá pronto, você tem que jejuar mais, você tem que orar mais. E eu ficava nessa, Deus, e finalmente eu entreguei nas mãos de Deus. E na verdade o plano era que eu ficasse por lá mesmo e eu não tinha nem visionava voltar ao Brasil. Mas quando eu voltava ao Brasil, eu falava assim: Deus, alguém tem que fazer alguma coisa nessas universidades do Brasil. E eu lembro que o Senhor começou a falar comigo. E eu lembro que eu não vou entrar aqui em muito detalhe, porque senão a gente fica aqui muito tempo, mas basicamente o Senhor falou comigo. Eu quero que você volte ao Brasil para começar o Dunamis. O Dunamis não é para começar nos Estados Unidos. Vai começar no Brasil e vai alcançar as nações, mas não vai alcançar as nações a partir dos Estados Unidos. Em 2008 eu voltei para o Brasil e eu comecei a discipular alguns jovens que estavam aí no ciclo do meu convívio. Alguns estavam um pouquinho frios, estavam meio mornos, na verdade, e os caras, tipo, ia pra igreja por ir. E, cara, a gente começou a fazer um discipulado num café lá perto da minha casa, a gente se juntava lá, a gente estudava a palavra, a gente orava, a gente passava tempo na presença de Deus junto, adorando Deus. Algo começou a queimar nossos corações, e um desses alunos, ou melhor, um desses membros desse nosso discipulado era um aluno no Mackenzie, aqui em São Paulo, e ele falou: cara, então quer dizer que se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados? Eu falei: cara, é o que a Bíblia está falando aqui em Marcos 16. E ele começou então a orar por pessoas. Pessoas estavam sendo curadas, daí o outro começou a sair na rua também, começou a orar, as pessoas foram curadas, daí a gente começou a fazer o negócio, sabe? Eu falo que o Dunamis começou na rua mesmo, porque Deus começou a fazer algo com a gente chamado caça-tesouro. Eu tinha visto alguém fazendo isso lá fora, na verdade fiquei amigo do cara que começou isso lá fora, Chad Dedman, lá na Califórnia. Ele estava fazendo esse negócio chamado, um evangelismo profético, e eu pegava a galera, que daí a gente já começou a entender que era Dunamis, éramos uns 15, uns 20, a gente ia pra rua, começava a trazer palavra de conhecimento, orar pelas pessoas, os enfermos eram curados, cegos viam, os surdos escutavam, e cara, a gente tava vivendo Atos, a gente tava empolgado, e daí a gente começou a fazer uma vez por mês aquilo que a gente chamava de culto Dunamis, culto para universitário. Começou uma coisa pequenininha, no começo era muito pequeno e não tinha muitos jovens, não vinha muitos universitários, mas daí Deus foi trazendo mais, veio mais, o negócio foi crescendo, tivemos que sair de onde nós estávamos, que era uma igreja local, e fomos então para um outro prédio, para dentro da Uniítalo, que é uma universidade aqui na zona sul de São Paulo.
alugamos o teatro deles, cabia mais ou menos 700, 800 pessoas. E daí a gente pensou, pô, vamos fazer uma conferência no final do ano. A gente fez a conferência, primeira conferência Dunamis em 2008. E cada ano a gente fazia a conferência Dunamis. E uma coisa foi puxando a outra. Até que a gente começou também a ver que a gente tem que estruturar o que nós estávamos fazendo nas universidades. Vamos dar o nome de Pockets. Então começamos a estruturar aquilo. E daí o César Bianco pegou aquilo que começou no Mackenzie, começou a distribuir, começou a treinar outros líderes. O negócio foi de um núcleo para 18 núcleos. E daí a gente começou a ver, o senhor começou a trazer pessoas que já tinham experiência com eventos, que nem o Denis Coelho. Daí ele pegou a conferência, começou a organizar as coisas. Ele também trabalhava com publicidade. Um dia a gente chegou, conversou, a gente falou, cara, a gente tem uma galera criativa aqui, por que a gente não começa então um protótipo aqui de uma agência ou de uma produtora? E daí a gente começou a ver isso aqui, dá para ajudar a gente a financiar o reino. E a gente começou a entender essa estratégia de Deus. Daí eu comecei a entender também que, nossa, isso que a gente está recebendo aqui, as outras pessoas vão querer. Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso nas outras igrejas. A gente começou a tentar levar a conferência Dunamis para fora. Isso mais tarde se tornou Dunamis Weekend. E rodamos já várias cidades com Dunamis Weekend. E eu lembro que uma vez a gente estava precisando, eu falei, cara, tá muita coisa acontecendo, a gente precisa orar. No momento que a gente tem mais reunião de planejamento do que reunião de oração, tem alguma coisa errada, vamos orar. E tinha uma galera lá de Campinas que, parceira nossa, falava assim, meu, eu quero participar disso, como que a gente faz? Isso que é difícil a gente sair daqui, ir para São Paulo para orar e depois volta muito tarde. Falei, cara, liga o Skype aí, a gente vai orar junto. E eu falei, vamos dar um nome para essa reunião de oração, vamos chamar de Fornalha. E eu pensei, vamos fazer assim, oração, daí aqui o cara pega aqui, entra o violão, na época era a Zoe, minha irmã, a Zoe Lili, liderava, eu falei, Zoe, ó, vai eu e você aqui, ó, eu vou orar um pouco aqui, depois você já puxa uma adoração, já pega no mesmo flow, não deixa a bola cair, e daí a gente começou a entender, caramba, esse negócio aqui é legal pra caramba, as pessoas estavam assistindo, e eu pensei, alguém falou assim, ó, não, vamos fazer uma coisa um pouco mais bem feita, porque a gente já deixa no YouTube, se o cara não consegue assistir na hora, porque era transmissão simultânea, ele pode assistir depois. Daí aquilo foi a evolução do Fornalha, o que se tornou. Depois que tá no YouTube, falou, vamos melhorar a produção, e depois uma coisa foi levando para outra, e a gente começou a ver assim, o que começou com algo que era uma paixão de ver Deus se mover nas universidades, começou a crescer, crescer, crescer. E ultimamente o Senhor tem feito coisas maravilhosas. A gente começou a sonhar. Em 2013, o Senhor falou comigo que Ele nos daria uma fazenda. E a gente achou essa fazenda de uma maneira miraculosa, o Senhor proveu. E hoje essa fazenda está sendo preparada para ser o campus universitário da Dunamis University. E então hoje já estamos rodando escolas de missões, escolas de treinamento de liderança. Tem já muita coisa acontecendo por lá. E a gente tem visto o Dunamis se espalhando, crescendo em diversas áreas. Então, hoje, a história do Dunamis é mais contando de uma maneira resumida, surgiu em 2008, nós estamos agora em 2018, há 10 anos nessa jornada, temos visto muitas pessoas sendo alcançadas, transformadas, para a honra e glória de Deus, muita transformação, e Dunamis foi algo que inspirou. Muitos movimentos que estão por aí foram inspirados pelo Dunamis, como se o Dunamis tivesse dado a permissão para você sonhar e toma a direção daquilo que Deus te deu e vai e comece, implanta isso. E muitos movimentos universitários e também movimentos que focam no avivamento. E a gente sente que é algo que Deus tem nos dado como moção de catalisador. Como o catalisador que é um elemento que é lançado no mix e transforma. Então, a gente tem dado glórias a Deus por isso, mas continuamos sonhando alto e falando, Deus, estamos à disposição. E eu creio que nós estamos só vivendo o começo. E você que está fazendo a aula, eu creio que Deus está pondo e gerando em você. Enquanto você escuta isso, o Senhor está instigando sonhos dentro de você. Você está escutando isso, você está começando a ser desperto, voltar a sonhar. Eu oro agora, onde você está, Pai, em nome de Jesus, eu peço que aqui, da maneira como o nosso coração pegava fogo e continua pegando fogo, que esses corações que estão nos assistindo venham pegar fogo, venham queimar por ti, venham queimar pelos teus sonhos, venham queimar pelo reino de Deus. Eu peço por mais sonhos, por mais criatividade, eu peço por mais unção, eu peço por conexões divinas, eu peço por portas abertas. Eu peço agora, em nome de Jesus, nós declaramos uma permissão para você sonhar os propósitos de Deus na tua vida. Deus te abençoe. Fica aqui então
a nossa primeira aula. Deus te abençoe. Nós falamos sobre o que é o Dunamis, nós falamos sobre o porquê do Dunamis e da sua estrutura e dos seus valores, e também falamos como que nós estamos exercitando e finalizamos aqui com um pouco da história do Dunamis. Deus te abençoe, nos vemos na próxima.